Em comemoração ao nosso 10º encontro desse estudo que nós estamos fazendo em João 4, vou te convidar a pegar o seu lanchinho. Hoje nós vamos fazer comendo juntas. Pega aí o seu cafezinho. Já estou aqui com a minha tapioca, já estou com o meu cafezinho, já estou com a minha Bíblia, com meus bloquinhos de anotação. Olha, vai pegando aqui sua caneta, seu lápis, porque nós já chegamos no 10º encontro. Nós somos daquelas que persistem, né? Nós não desistimos pelo caminho. Então, minha irmã, pega aí seu cafezinho, sua comidinha e nós vamos juntas nesse 10º encontro nosso. Então, vamos lá. Nós chegamos em João capítulo 4, a partir do verso 28 hoje. Hoje nós entramos no verso 28 e vamos avançar um pouquinho aqui na narrativa de João. Então, nesse contexto aqui que nós estamos a meditar, a mulher samaritana, depois de conhecer, né, reconhecer quem Jesus é, ela deixa o cântaro para trás e sai correndo para a cidade. O gesto aqui é muito simples, mas também ele é carregado de significado. Ela abandona aquilo que simbolizava a sua antiga busca e agora ela passa a anunciar aquilo que ela encontrou. Olha que coisa linda. O seu testemunho aqui é direto e rápido, não é? Ela diz no verso 29, ela diz assim: venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Aquilo ali produz um efeito imediato nas pessoas. Elas saem do povoado para vir ao encontro de Jesus. Esta é a primeira cena, né, que a gente está vendo aqui, a primeira cena. O testemunho da mulher começa a ter um movimento. A mulher vai, o povo vem e a gente começa a ver um movimento aqui a partir do testemunho dela. Algo está aqui a acontecer, né? Antes mesmo de Jesus falar. O testemunho dela já começa a dar esse movimento. E aí, no versículo 30, quando nós esperamos naturalmente que João continue a narrar essa chegada dos samaritanos, né? O evangelista interrompe a progressão da ação. Olha o que está acontecendo aqui. Ela vai, chama o povo vem, fala de Jesus, o povo vem, e aí João para aqui. Em vez de seguir o povo, falando do povo que se aproxima, se deslocando aqui para o povo que se aproxima, João não, João dá uma pausa aqui nesse assunto e ele começa a falar de um outro assunto. Olha só, isso trata-se então de um recurso literário intencional, conhecido como intercalação narrativa. É isso que João faz aqui. João suspende momentaneamente a história principal para inserir uma interpretação teológica do que está a acontecer antes de apresentar o desfecho dessa história. Na segunda cena, então, nós temos os discípulos, né, que falam de comida. Jesus responde falando que de outra fome, né, de outro sustento, fala de colheita. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus aqui dá uma outra dimensão para o tema comida, né? E então ele os chama a levantar os olhos. Vede, os campos já estão maduros para a ceifa. Jesus fala para os discípulos. Aqui Jesus não está a mudar de assunto não, minha irmã. Ele está a ensinar os discípulos a ler o momento histórico redentivo que está se desenrolando diante dos olhos deles e eles não estão percebendo. Os campos aqui não é uma metáfora distante, né? Muito pelo contrário, são os samaritanos que estão nesse exato momento caminhando em direção a ele, impulsionados pelo testemunho de uma mulher improvável que foi alcançada pelo Senhor. É neste ponto que, mesmo sem citação explícita, nós vimos o cumprimento profético, né? Aqui o cumprimento profético se torna visível. Lembra que em Oséias capítulo 4, verso 4, Deus declara que ele curaria a infidelidade daquele povo. Olha só, curaria a infidelidade daquele povo. Ele está falando para o reino do norte, Samaria está incluído nesse povo. Oséias profetizou num contexto de infidelidade espiritual profunda, especialmente para o reino do norte. Território, né, que nós já falamos que inclui Samaria. A promessa era clara, Deus mesmo viria curar, restaurar e fazer frutificar um povo marcado por ruptura. Ai, que coisa linda! Agora em João 4, Jesus não apenas anuncia essa restauração, ele é o agente dela. O fruto começa a surgir ali, onde antes havia rejeição, mistura e distância, agora todos correm para Jesus. Enquanto os discípulos ainda discutem sobre comida literal, Jesus revela que a obra de Deus já está em andamento. A ceifa não é futura,
né? Ela é presente. E mais, Jesus afirma que os outros trabalharam antes e eles agora entram num trabalho já iniciado, então, de colheita. A missão não começou com eles, começou com Deus. Só então, depois disso, que João retoma essa conversa. E percebe, então, João dá uma pausa aqui, tá falando dos samaritanos, tá falando do testemunho da mulher, e ele dá uma pausa aqui e ele, é como se ele abrisse um parênteses, e agora ele vai explicar o que está acontecendo com os discípulos, que acabaram de chegar ali e estão estranhando, né, o porquê de Jesus está conversando com aquela mulher. Eu penso que Jesus para ali naquele momento e ele discipula. Ele discipula os discípulos. Ele ensina os discípulos a lerem os sinais do que está acontecendo, a entender o que está acontecendo, sabe? Ele dá uma pausa ali para ele explicar melhor para aqueles que estão andando com ele, mas não estão percebendo o que está acontecendo naquele momento, não é mesmo? E aí é bonito de ver a narrativa de João, porque quando ele termina de explicar, ele conclui essa parte, então, e aí ele retoma para o assunto anterior. Então agora nós chegamos na terceira cena. Primeira cena nós já falamos, a segunda cena é quando Jesus para conversar com os discípulos, e agora João fecha essa cena, inicia então a terceira. O parênteses fecha aqui, né? Os samaritanos chegam, permanecem com Jesus, ouvem Jesus e fazem a mais ampla declaração de fé aqui desse texto que nós estamos a estudar, né? Eles dizem: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ah, esse versículo é lindo, é lindo. A estrutura aqui do texto ensina-nos algo essencial, minha irmã. A mulher testemunha antes de compreender tudo. Olha que coisa linda. Segundo, o povo responde antes de ouvir diretamente Jesus, não é? Terceiro, os discípulos, mesmo estando próximos de Jesus, ainda precisam aprender a discernir o tempo de Deus. Olha quanta coisa a gente tira desse texto. A intercalação narrativa aqui que nós falamos, ela não atrasa a história, sabe? Ela interpreta a história. João quer que o leitor perceba que o cumprimento das promessas de Deus muitas vezes acontece enquanto ainda estamos a aprender a ver, aprender a viver, a caminhando, sabe? É no caminho, no processo que nós vamos aprendendo, que nós vamos conhecendo melhor. Os campos estão maduros, não porque os homens os prepararam, né? Mas porque Deus cumpriu a sua palavra. E a verdadeira adoração, a missão e a alegria nascem exatamente nesse reconhecimento. É isso que nós vemos aqui. No próximo episódio, nós entraremos na leitura canônica, mais ampla ainda. Nós vamos pegar essa passagem que nós estamos a meditar e interpretá-la à luz do cânon bíblico, né? O que nós temos feito até aqui, nós já tivemos um momento que nós falamos sobre a leitura que nós devemos ter para ler os evangelhos. Depois nós entendemos como João 1, 2, 3 preparou o caminho para João 4. Depois nós fomos estudando parte a parte do texto. E agora nós concluímos hoje a leitura do texto, o estudo do texto. Agora nós vamos pensar então como esse texto ele dialoga, como esse texto ele está inserido no cânon da Bíblia. Porque nós precisamos aprender a fazer essa leitura quando nós estudamos a Bíblia, para não termos interpretações isoladas. O que essa passagem, o que esse texto faz sentido para o livro onde ele está, para o evangelho onde ele está, como João se conecta com os outros evangelhos, como essa passagem se conecta na Bíblia, como que ela está inserida na Bíblia, né? Como que a gente pode ler essa passagem dentro do cânon. É o cânon explicando o cânon. É assim que a gente interpreta a Bíblia, tá bem? Então fica com Deus. Até o próximo, se Deus quiser. Pega aí seu cafezinho, acaba de tomar seu cafezinho, como já deve estar frio, mas pronto, a gente acaba de tomar ele agora, tá bem? Beijinho, irmã, e até a próxima.